Três argumentos a favor do Cristo marcionita. Olá, pessoal! Este é o canal Cristão Marcionita. Antes de iniciarmos o vídeo, um recado. Criei o grupo do canal no Facebook para que possamos interagir mais. Se quiser participar, vou deixar o link na descrição. E vamos para o vídeo. Dando continuidade ao estudo sobre as diferenças entre o Cristo marcionita e o Cristo do Criador, vou apresentar três argumentos que demonstram que Jesus Cristo não é o Messias de Israel, nem o herdeiro do trono de Davi. Para isso, vou usar a Bíblia marcionita. O primeiro argumento é que Cristo revelou o Deus até então desconhecido pelo homem. A sabedoria de Cristo estava oculta até antes da sua vinda. Então, como ele pode ter sido prenunciado pelos profetas do Antigo Testamento, como que Isaías e Malaquias haveriam anunciado a sua vinda, sendo que não o conheciam nem a seu pai. O mistério de Cristo fica evidente a nós quando lemos as epístolas paulinas. Em Laodicenses, Efésios, capítulo 3, e versículos 8 ao 10, Paulo escreveu, abre aspas, a mim, que sou o menor de todos os santos, foi dada esta graça, para esclarecer a todos quanto ao que era a comunhão do mistério, que tem estado oculto desde as épocas, escondido de Deus, isto é, aquele que criou todas as coisas, a fim de que, através da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus possa agora ser revelada aos arcontes e soberanos espirituais nos céus. Fecha aspas. A sabedoria de Deus revelada através do Evangelho de Cristo, estava oculta desde o princípio, isto é, o Gênesis. Ela estava oculta mesmo do Criador, dos arcontes e soberanos espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 2, e versículos 6 ao 8, o apóstolo Paulo escreve, abre aspas, falamos a sabedoria entre os aperfeiçoados, mas a sabedoria não desta era, nem dos poderosos desta era, aqueles que estão sendo anulados, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que estava escondida, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória, que nenhum dos governantes desta era conheceu, pois, se houvessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Fecha aspas. Ora, a sabedoria de Cristo não é a mesma do Criador. Ela estava oculta e só foi revelada na plenitude dos tempos, conforme Gálatas, capítulo 4 e versículo 4. A sabedoria de Cristo demonstrou ser superior à sabedoria do mundo, do Criador. É por isso que os poderosos desta era foram anulados. Cristo os derrotou na cruz. O segundo argumento
é que o Cristo marcionita fez a nova aliança em seu sangue. Ele formou o novo homem através do Evangelho e do Espírito Santo. Se a lei e os profetas de Jeová eram justos e bons, então por que foi necessário que o Cristo fizesse a nova aliança, escrita em corações de carne e não em tábuas de pedra? Se ele fosse mesmo o Cristo do Criador, bastava que ele desse continuidade à antiga aliança e multiplicasse a glória de Jeová. Em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, o apóstolo escreve, abre aspas, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Fecha aspas. Uma nova criatura não faz parte da descendência de Adão. É como se, através da cruz, Cristo houvesse dividido a história entre o velho e o novo, a carne e o espírito. E quais são as coisas velhas que já passaram que o apóstolo se refere? Ele, sendo judeu da tribo de Benjamim, provavelmente se referia ao judaísmo, que ele próprio havia abandonado após receber a revelação de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 3, e versículos 2 ao 11, ele escreve, abre aspas, vós sois a nossa carta, tendo sido escrita em nossos corações, sendo conhecida e lida por todos os homens. Está sendo manifestado que vós sois uma carta de Cristo, cuidada por nós. Não escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações de carne. A nova aliança, não de letra, mas de espírito, porque a letra escrita mata, mas o espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte por escrito, esculpido em pedras, veio com glória, de modo que os filhos de Israel não podiam contemplar a face de Moisés por causa da glória de sua face, que está se desvanecendo, como não será o ministério do Espírito em glória? Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais o ministério da justiça superabundou em glória. Pois, de fato, aquele sendo glorificado não foi glorificado a esse respeito, por causa da glória superior. Pois, se o que está desaparecendo veio com glória, muito mais o que permanece tem glória. Fecha aspas. A nova aliança no Espírito pôs término à antiga aliança na letra. Paulo chama a antiga aliança de ministério da morte e da condenação, enquanto que a nova aliança é o ministério do Espírito e da justiça. Se Cristo era enviado de Jeová, por que então ele aboliu o ministério esculpido em pedra, isto é, aquele que foi dado a Moisés no Monte Sinai? Ele não era enviado de Jeová, mas sim do Pai Celestial. Ele não veio dar continuidade à obra de Jeová, mas sim dar início à obra do Pai Celestial.
O terceiro e último argumento é que o apóstolo nos alertou sobre os falsos cristos, apóstolos e evangelhos. Sabemos que desde os primórdios do cristianismo houve falsos apóstolos que tentaram corromper o evangelho, reintroduzir as práticas judaicas à comunidade cristã e mesmo modificar a identidade de Jesus Cristo. Na minha opinião, as colunas dentre os falsos apóstolos são Pedro, Tiago e João. Há vários indícios nas Escrituras e mesmo evidências externas que apontam para isso. Seria o Cristo do Criador uma invenção deles? Permitam que eu lembre a vocês as seguintes passagens. Lucas, capítulo 9, e versículos 20 e 21, na qual Pedro e os outros discípulos são repreendidos por Jesus, porque pensavam que ele era o Cristo do Criador. Lucas, capítulo 9, e versículos 33 ao 36, na qual Pedro desejava construir 3 tabernáculos, um para Jesus, outro para Moisés e outro para Elias. E a voz que saiu da nuvem os repreendeu. Lucas, capítulo 9, e versículos 54 ao 56, na qual Tiago e João desejavam lançar fogo dos céus nos samaritanos, assim como fez Elias, e Jesus os repreendeu. Lucas, capítulo 22, e versículos 54 ao 62, na qual Pedro nega 3 vezes que conhece Jesus. E Gálatas, capítulo 2, e versículos 11 ao 20, na qual Paulo confronta Pedro, porque ele estava judaizando as nações. Ele diz, abre aspas, se eu construir novamente aquelas coisas que derrubei, mostro que sou um infrator, fecha aspas. Em 2 Coríntios, capítulo 11, e versículos 4 ao 15, o apóstolo escreve, abre aspas, se alguém vier pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás é transformado em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa que seus ministros também sejam transformados em ministros da justiça, cujo fim será de acordo com as suas obras. Fecha aspas. Ora, a ortodoxia pregou o Jesus descendente de Davi e 4 evangelhos diferentes, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João, repletos de fábulas judaicas e histórias inventadas, como o nascimento virginal, a circuncisão ao 8º dia e o batismo de Jesus. Quem nos garante que Pedro, Tiago e João não corromperam o Evangelho de Cristo e fundaram a sua própria religião, misturando elementos do judaísmo e do cristianismo? Quem nos garante que eles não são
obreiros fraudulentos, disfarçados de ministros da justiça. Quem nos garante que a patrística não manipulou a história e as escrituras? Em Gálatas, capítulo 1, e versículos 6 ao 8, o apóstolo Paulo escreve, abre aspas, eu me admiro que vós sejais tão rapidamente transferidos daquele que vos chamou em sua bondade para um evangelho diferente, que não é inteiramente outro de acordo com meu evangelho, mas há alguns que vos incomodam e vos mudariam para um evangelho diferente de Cristo. Mas ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho que seja amaldiçoado. Fecha aspas. Nessa ocasião, Paulo admoestava os Gálatas por terem dado ouvidos aos falsos apóstolos que lhes pregavam a circuncisão. Reparem que Paulo escreve um evangelho diferente, que não é inteiramente outro. Isso porque o evangelho pregado pelos falsos apóstolos misturava elementos do judaísmo e do cristianismo, do mesmo modo que as denominações cristãs fazem hoje em dia. Fico por aqui. Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!